Glória a Deus, aleluia. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de nós. Eu quero nesta ministração aqui falar sobre a cura do cego de Betsaída, porque Jesus cuspiu nos seus olhos. Aqui conta a história aqui de um cego de nascença. Porque nós sabemos da história de Paulo, que Paulo foi um dos perseguidores da igreja cristã. Paulo presenciou assassinato, mas Paulo era uma pessoa já escolhida por Deus. Mas Paulo também teve que passar por uma cegueira. Esse era cego de nascença, mas Paulo teve que passar por uma cegueira espiritual. Paulo teve que ser colocado umas escamas nos olhos de Paulo para ele não enxergar mais tudo que ele fazia, tudo que ele fez, para reconhecer Deus como Criador, Deus como Libertador, Deus que cura. E eu quero contar aqui, eu quero ler aqui com vocês aqui. Você que tiver sua Bíblia, é bom acompanhar, para que a gente possa vir entender aqui o verdadeiro significado da cura desse cego. Está no livro de Lucas, capítulo 8, até o versículo 22 ao 26. Uma história que apresenta um lindo simbolismo para a nossa edificação. Aqui dá para nós tirarmos muitas coisas para a nossa vida, para o nosso entendimento. Entretanto, é preciso examinar os fatos ocorridos anteriormente à cura do cego de Betsaída, para que possamos melhor entender as lições que Jesus deseja nos ensinar nesta passagem. Eu vou ler aqui o 22, diz assim: Então chegaram a Betsaída e trouxeram-lhe um cego, rogando-lhe que lhe tocasse. E Jesus tocou o cego pela mão, levou-o para fora do povoado e cuspiu-lhe no olho. Depois, apontando-lhe as mãos, perguntou: Vê alguma coisa? Vou dar um ponto aqui para a gente dar outra entrada aqui na passagem aqui. Betsaída, casa de pesca em hebraico, era uma aldeia de pescadores que ficava às margens do norte do mar da Galileia, no local onde o rio Jordão deságua neste mar. Pedro, André e Filipe eram naturais dessa cidade. Aqui nesse tempo aqui, esses três personagens aqui, discípulos, eles já conheciam os milagres do Senhor, mas ainda vivia de segundo, ainda vivia de desconfiar verdadeiramente assim se era realmente o Messias. Betsaída foi citada no discurso que Jesus proferiu contra as três cidades que se recusaram a crer em seus milagres: Betsaída, Corazim e Magdala. Eram as três cidades que ali Jesus passava e as pessoas não acreditavam naquele milagre que era Jesus. Jesus e seus discípulos estavam na região da Galileia. O mestre havia realizado a segunda multiplicação dos pães e do peixe, alimentando uma multidão de quase 4.000 homens. E ali, às vezes, amado, por uma certa distância, certo lugar, às vezes ali já existia a murmuração daqueles discípulos.
eles ainda desacreditavam naquela multiplicação. Após eles entraram no barco e chegaram em Magdala, onde os fariseus pediram um sinal no céu. Às vezes, a pessoa pensa não ter um conhecimento da Bíblia e diz assim, Jesus diz assim: vigiai e orai, porque ninguém sabe nem o dia nem a hora que Jesus vai voltar. Ele vem como ladrão. Mas Jesus, ele deixou também os sinais no céu, para que a gente possa vir entender e buscar o sobrenatural de Deus. Deixou as estrelas, é um sinal. Deixou o sol, é outro sinal. E deixou também a lua como outro sinal. Mas eles sempre queriam colocar Jesus à prova. Está escrito na Bíblia. Ordenou-lhe dizendo: olhai e guardai-vos o fermento dos fariseus e do fermento dos Herodes. De Herodes, está lá no Marcos capítulo 15, 8, versículo 15. E o 24 diz assim: e levantando os olhos, ele disse: vejo os homens andando, como se fosse árvore. Amém? O mestre torna ao seu barco e parte para Betsaída, na margem nordeste do lago de Genezaré. Durante a travessia, ele faz uma recomendação aos seus discípulos para que se afastasse da doutrina dos fariseus. Hoje nós vemos que tem muitas denominações com muitas doutrinas. Nós temos que ter cuidado, amado. Se nós lermos no livro de Apocalipse, lá João escreve nas grandes meretrizes. Vai existir as grandes meretrizes, as grandes prostitutas, que vão ensinar doutrinas deturpadas, doutrinas que não tem nada a ver com o ensinamento de Jesus. Então aqui ele diz: cuidado com o fermento dos fariseus, cuidado com o que eles vão lançar para vocês, as pérolas que eles vão lançar para vocês. Então aqui ele já deixava uma advertência. Jesus, com a linguagem desfigurada, queria dar a entender que a doutrina e os costumes dos fariseus eram perigosos. Na antiguidade, o fermento era um símbolo de corrupção e putrefação. Os apóstolos, porém, tomaram a palavra do mestre ao pé da letra. Logo, a palavra fermento os fez lembrar do pão material, coisa que eles haviam esquecido de que trazer. Ficaram muito preocupados com tal fato. Ali ele já estava se preocupando já com o que comer. E aqui no versículo 25 de Marcos capítulo 8, diz assim: então Jesus voltou e colocou as mãos sobre os olhos dele, e ele começou a ver claramente e ficou restabelecido, pois enxergava todas as coisas com nitidez. Amém? No versículo 16 de Marcos 8 diz assim: e arrosavam entre si dizendo: por que não temos pão? Este acontecimento mostra que os discípulos continuavam demonstrando falta de discernimento espiritual, apesar dos milagres que eles haviam apreciado. Jesus os repreendeu para que lembrasse do que Deus havia feito por eles. E Jesus, lá no 17, no Marcos 8, 17, diz assim: e Jesus, conhecendo isso, disse:
para que arrazoais que não tendes pão, não consideraste nem compreendeste ainda, tendes ainda o vosso coração endurecido. Ali Jesus já tinha curado tanta coisa, multiplicação dos peixes, sobrou quantidade de alimento, mas naquele momento faltou ali o alimento e eles estavam na murmuração. É por isso, amados, que a murmuração ele é um pecado na nossa vida. Às vezes, se na tua casa, não tem o que comer, nós começamos a murmurar. Nós não temos a roupa para sair, nós começamos a murmurar. Às vezes nós perdemos a bênção por isso. Aqui no versículo 8 de Marcos, capítulo 8, versículo 25, diz assim: Então Jesus voltou e colocou as mãos sobre os olhos dele, e ele começou a ver claramente e ficou estabelecido, pois enxergava todas as coisas com nitidez. E no 18 diz assim, no mesmo capítulo 8 de 18: Tendo os olhos, não vedes, e tendo os ouvidos, não ouvis, e não vos lembrais? Enquanto parti os sete entre os 4.000, quantos cestos de pedaços levantaste? E deram-lhe 7. Marcos 8:20. Que situação a dos discípulos! Jesus tinha milagrosamente alimentado multidões e eles se fatigavam por causa do pão. Eles não refletiam sobre o que viam e ouviam. Às vezes nós estamos vendo o milagre, nós estamos conhecendo, convivendo com o milagre, mas nós desacreditamos porque aquela pessoa já fez isso, já fez aquilo, e às vezes acontece até de atrair negatividade. Era o que acontecia na vida desses homens aqui. Eles conviviam com o Senhor, viu os milagres, viu a multiplicação, mas no momento que faltou o alimento, eles murmuraram. No nosso meio também não é estranho isso para nós não, amados. Às vezes Deus está fazendo a nossa transformação, a cura, mas muitas das pessoas ainda falam mal, desacredita, é pouco tempo, é poucos dias, não, isso aí é pouco instante, porque não tem a fé no sobrenatural, no grande arquiteto do universo, no Redentor, no Criador, aquele que tirou do vale dos ossos secos, mandou transformar tudo quanto era osso em humano, em gente, aquele que em 4 dias estava morto foi ressuscitado. Às vezes nós deixamos de crer. E no versículo 26 do capítulo 8 de Marcos diz assim: Em seguida Jesus mandou-o para casa, dizendo: Não entres no povoado. Amados, essa palavra, eu quero chegar até aqui e quero explicar um pouco da minha vida. Às vezes, em certas situações, nós temos que sair do nosso povoado. Às vezes, de tanto você ter feito algo de errado, negligenciado a sociedade, porque a sociedade é assim, é 100% a sociedade, nós vivemos assim 100%. Um exemplo, 50% eles são contra, eles não ajudam, eles dizem que são ladrão, eles chamam a polícia, eles chamam, bate aquela pessoa, e os outros 50% eles dão uma ajuda na comunidade, eles dão dinheiro para comprar um pão, mesmo que seja para usar droga. Então tem essa divisão. Então aqui, esse cego, quando foi curado, Jesus faz uma advertência para ele. E hoje eu penso dessa forma, que às vezes
Deus está fazendo a transformação e Ele está falando conosco. Sai do teu povoado, vai para outra terra, procura outro lugar para ti, porque aquele lugar para ti não foi bom. Aqui não trouxe boas lembranças mesmo para mim, vou te falar a verdade. Aqui não trouxe coisas boas para mim, entendeu? É como esse cego aqui. E em seguida Jesus mandou-o para casa dizendo: não entres no povoado. Ou seja, não volte mais para aquele lugar, porque o fermento que os fariseus jogaram nele estava sendo contaminado. Era cego de nascença e podia contaminar pelos ensinamentos de Jesus. E contestavam-se em serem meras testemunhas dos milagres de Jesus, como na época maravilhosa. E lhe disse: como não entendeis ainda? Está lá no livro de Marcos 8:21. Imaginaram que o mestre lhe falava somente em razão do bem-estar puramente material. Poucas vezes iam além disso. Aí, amados, onde nós temos que focar a nossa mente é no que Jesus está fazendo, quer fazer hoje, quer fazer sempre na minha e na tua vida. Às vezes você tem que sair. Quantas pessoas que trabalhavam em repartições, quantas pessoas que trabalhavam em grandes empresas, que chegou o momento que ali não deu mais para ele viver ali naquele lugar, que ele teve que sair daquele povoado, porque estava fermentado, porque estava já isolado, porque já estava já contaminado. Amados, eu oro a Deus assim, para Deus abrir uma porta para mim, para que um dia eu possa sair desse povoado contaminado, aqui onde eu me contaminei, aqui onde eu fui jogado o fermento. Eu faço as minhas ministrações, eu amo a palavra de Gênesis e Apocalipse. Eu leio ela de Gênesis e Apocalipse. Todas são fabulosas, são ensinamentos maravilhosos. Mas quando chega na cura, que é o que eu preciso, é da cura espiritual, que é a cura que Deus fez na vida de Paulo, na vida de muitos outros, na vida de Pedro. Pedro andava lado a lado com Jesus e negou Jesus. Mas Jesus não negou Pedro. Jesus morreu e foi ressuscitado. E Pedro ficou louco, andando, feito louco, nas margens do mar. Mas Jesus pegou e falou: falta um, cadê Pedro? E foi atrás de Pedro. E Pedro foi um dos discípulos que teve mais cura. Até a sombra de Pedro curava os enfermos. Então eu deixo essa mensagem, amados. Você que não está se sentindo bem no seu povoado, aquele lugar que trouxe muitas derrotas, muitas tristezas, peça a Deus, ore a Deus para esse tempo chegar, para Deus mostrar um lugar para que tu possa viver uma vida diretamente com Deus, uma vida sem julgamento, sem apontamento, porque mesmo você buscando, você ainda é apontado, você é julgado, você é fermentado. E eu tiro essa palavra para mim, eu recebo essa palavra para mim, que em nome de Jesus, Deus um dia vai me mostrar um lugar onde eu possa ficar verdadeiramente em paz com Deus. Eu quero orar nesse momento. Soberano Deus e eterno Pai, louvado e exaltado seja o teu nome. Que a tua palavra venha se cumprir nas nossas vidas. Que seja feita a tua vontade, ó Deus, não a nossa. Se for para nós sair do nosso povoado, que seja feita a tua vontade. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.